segunda parte do exercício, né? Que vai de 5 a 9, da nossa primeira lista, ok? Então, a questão 5. Não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão. Por quê? Né? Então, isso tem a ver com aquela questão, primeiro, que a barra, né, é um bom condutor, né, e que a nossa mão, nesse caso, faz o papel do aterramento. Né? Então, a gente vai aterrar. Aterrar é você absorver todo o excesso de elétrons, né, que o corpo tem, ou você fornece também, né, toda a quantidade de elétrons que o corpo precisa para neutralizar ele. Né? Então, nós vamos, nesse caso, né, fornecer toda a quantidade possível de elétrons ou absorver da barra de metal. Então, por isso que nesse caso aqui, a resposta, né, seria que a barra metálica, né, e o corpo humano são bons condutores. Né? Então, seria, se eu não me engano aqui, resposta, letra, a barra metálica é bom condutora, e o corpo humano são bons condutores. Então, aqui, resposta, letra C. Ok? Então, tanto a nossa mão, né, nosso corpo, quanto a barra, né, são bons condutores de eletricidade. Tá? Aqui, né, a gente tem um pêndulo eletrostático. Né, o pêndulo eletrostático, né, como nós falamos, ele serve para saber se o corpo está eletrizado ou não. Né? Então, olha, um pêndulo eletrostático sofre atração elétrica por um bastão A e repulsão por um outro bastão B, conforme indica a figura. Então, nesse caso, por exemplo, né, a gente tem duas hipóteses. Né? Se esse bastão A aqui, né, ele tiver positivo, esse aqui pode estar negativo ou neutro. Né? É uma possibilidade. Né? Agora, se aqui, por exemplo, né, ele repeliu, né, então se aqui, por exemplo, né, tivesse negativo, esse bastão teria que estar positivo. Né? Melhor, desculpa, os dois teriam que estar a mesma carga, né? Por exemplo, positivo aqui. É uma situação, porque estão repelindo, né? Então, entre assinale a alternativa, entre as alternativas adiante, qual a que melhor representa a relação entre as cargas elétricas dos bastões A e B e do pêndulo eletrostático. Então, o pêndulo pode estar eletricamente neutro? Não, porque tem a repulsão. Né? Se A for eletricamente positivo, o pêndulo pode ser positivo ou neutro. Neutro não pode, né, porque houve uma repulsão aqui. Tá? E se A for negativo, o pêndulo pode ser positivo. Pode. Se aqui for negativo, né? Se aqui, por exemplo, for negativo, né? Aqui também vai ficar com carga oposta, porque está tendo uma atração. Tá? Se B for negativo, o pêndulo pode ser negativo ou neutro. Né? Neutro não pode, porque está ocorrendo repulsão. A e B podem ter cargas de mesmo sinal. Não, se fosse de mesmo sinal, os dois teriam atração. Né? Então, nesse caso, não pode. Então, a resposta é a letra C. Questão 7. Um corpo A fica eletrizado positivamente quando atritado em um corpo B. Em seguida, são colocados em suportes isolantes. Então, vamos imaginar a situação. Né? Como eu falo para você, sempre é interessante fazer um desenho, né, para entender o que está acontecendo. Então, um corpo A aqui, ele ficou eletrizado positivamente, né? Quando atritado com o corpo B. Então, esse corpo B, ele ficou negativo, porque no atrito, né, os corpos ficam com cargas de sinais opostos, né? Que alguém ganha o elétron, alguém tem que perder. Em seguida, são colocados em suportes isolantes. Quando as barras metálicas C e D tocam, respectivamente, A e B, ocorre transferência de, lembrando que prótons não se movimentam, né? Então, o que se movimenta são sempre os elétrons, né? Então, qualquer coisa falando de prótons se movimentar já pode cancelar. Então, elétrons de C para A e de B para D. É verdade. Você vai neutralizar aqui, por exemplo, né, o B que está positivo, quer dizer que aqui elétrons, né, é que vão deslocar para cá e vai puxar os elétrons aqui assim, ó. Tá vendo? E aqui também, quando a gente toca, né, alguma coisa no B, o B é que vai fornecer elétrons. Porque lembrando que elétrons é que se movimentam. Tá? Então, elétrons de C para A e de B para D. Ok? A questão número 8, né? Sabemos que eletrostática é a parte da física responsável pelo estudo das cargas elétricas em repouso.
A história nos conta que grandes cientistas como Tales de Mileto conseguiram verificar a existência das cargas elétricas. Assinale alternativas abaixo acerca do assunto. Então, primeiro, o corpo é chamado de neutro quando é desprovido de carga elétrica, né? A gente sabe que isso aí é uma coisa impossível, né? Todos os corpos possuem cargas, né? Agora, o nêutron é aquele que possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. A eletrostática é descrita pela conservação de cargas elétricas, a qual assegura que, em um sistema isolado, a soma de todas as cargas existentes será constante, né? Então, certo, né, nós chamamos isso de conservação das cargas, né? Uma das leis que nós escrevemos, né? A carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga encontrada na natureza, né? Então, a gente chama isso de carga elementar. Né, também está certo, né? A gente chamou de quantização, certo? E no processo de eletrização por atrito, a eletrização não depende da natureza do material. Depende, nós falamos daquela tabela triboelétrica, né? Onde dependendo do material a gente tem, né, uma propriedade diferente, né? Quem pode ficar negativo, quem pode ficar positivo, né? Então a resposta correta, né? O 2 e o 3. Okay? E a nossa última questão da lista, né? Então, a gente tem duas esferas metálicas iguais, A e B, né, estão carregadas com cargas de mais 76 microcoulombs e mais 98 microcoulombs, respectivamente. Inicialmente, a esfera A é conectada momentaneamente ao solo através de um fio metálico, ou seja, um aterramento. Né? Então, ele neutralizou, né, esse corpo A. Então, o corpo A não tem carga. Né? A partir de agora, a gente pode colocar aqui, né, que a carga do corpo A é zero, né? Foi neutralizado. Sobrou apenas, então, da carga B. Em seguida, as esferas são postas em contato momentaneamente. Calcule a carga final da esfera B em microcoulombs. Né? Então, nesse caso, né, a carga final é uma média simples. Né? Então, você vai pegar a carga do A mais a carga do B e vai dividir por 2. Então, né, somar com zero não faz diferença, né? Então, é 98 dividido por 2, 49 microcoulombs. Essa é a nossa resposta, ok? Então é isso aí, galera. Obrigado aí, né? Continue estudando, aproveitando esse momento aí. Tá? Um abraço para vocês.